Eu particularmente vejo, tanto na Black Pill quanto no niilismo, uma coisa muito parecida. E o que seria essa coisa parecida? É a questão que os caras só conseguem absorver uma parte e não completamente o conceito ou a ideia, entende? É muito comum você ver os caras que estão absorvendo niilismo ou que estão lendo coisas sobre niilismo, que eles simplesmente eles veem qual é o conceito, veem que o conceito é de que nada realmente tem um sentido intrínseco, sabe? Nada realmente é como se já nascesse com um sentido e que realmente nada tem sentido. Eles entendem essa parte, mas eles não conseguem conceber o resto. O que seria o resto? O resto seria você dar o sentido às coisas, entende? O niilismo serve para te libertar de certas amarras, de certos conceitos, onde você vai dar o sentido ou não, entende? Você vai moldar o seu sentido, você vai escolher o que para dentro para você e para a sua vida realmente faz sentido, realmente qual é o sentido que você quer dar à sua vida, entende? Aquele conceito de que você só tem que casar, ter família, filhos e trabalhar, o niilismo quebra isso. O niilismo te dá um conceito de que talvez exista uma outra perspectiva. A Black Pill é basicamente a mesma coisa. A Black Pill, ela te dá a noção de que o mundo é uma merda, entende? Ela te dá a visão de que não tem como recuperar esse mundo sozinho e que você não vai conseguir, entendeu? Que isso é uma missão impossível. Mas como o niilismo, com o que as pessoas não entendem, a Black Pill, as pessoas acabam absorvendo só esse lado de que o mundo é uma merda, de que não tem como você lutar para melhorar aquilo, e ele te entrega um vazio existencial. Ele te entrega uma falta de alguma coisa, uma falta de propósito, entende? O niilismo e a Black Pill estão muito juntas, os conceitos são iguais. Mas uma coisa que a Black Pill ela não te dá assim de forma a qual você não percebe é a questão de que talvez, e dentro da sociedade, você não um ser individualista, entende? Um ser individual. A Black Pill não consegue passar isso de uma forma clara, entende? Apesar de o conceito dela ser esse, o conceito dela é mostrar, olha, o mundo é uma merda, a sociedade é uma merda, porém, você não se deve abalar por isso, você não se deve deixar se destruir por isso. Você deve simplesmente lutar de alguma forma para melhorar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. O seu universo, as pessoas ao seu redor, que você gosta e ama e quer proteger, e você mesmo. Mais nada. O externo é só um contato com outras pessoas para facilitar a sua vida e o seu convívio, entende? Então, na verdade, o niilismo não é desculpa, a Black Pill não é um vazio, não é um nada. A Black Pill é literalmente, como eu posso dizer, é literalmente a reflexão máxima que o ser humano pode ter, entende? A plenitude máxima que o cara pode ter da liberdade, do mundo e a concepção de sociedade, entende? Ele tem que entender que ele não é um braço da sociedade, ele não é um ser que se juntou com vários outros seres, estão todos interligados e sofrem, vivem e morrem juntos. Não, ele só está ali interagindo com outros seres, trocando experiências, trocando informações e trocando bens. Mais nada, entende? Então você não deve se apegar a esse tipo de coisa de que você simplesmente tem que salvar a sociedade, salvar o mundo, salvar o ocidente, entende? A Black Pill, ela te liberta disso, porque quando o cara entra na Red Pill, o cara simplesmente fica preso a esses conceitos, entende? De que ele tem que lutar para salvar a sociedade, que a sociedade é tudo. Porque se a sociedade ruir, ele morre, entende? Ele acredita que o fim da sociedade é o fim dele. Mas não, o fim da sociedade é o fim da sociedade. Você é um ser à parte, entende? Você é um ser individual. Você nasce sozinho, você vive boa parte sozinho, com interações com pessoas, e você morre sozinho, entende? Você não é uma guelra, você não é um tentáculo, você não é uma cauda de um ser chamado sociedade, entende? As pessoas querem te vender isso. Quer um exemplo? Você vai ver algum link de alguma coisa sobre Marte, está assim, nós conseguimos chegar a Marte.
Nós, o homem, conseguimos pisar na lua. Nós não sei o que. Como assim nós? Entende? Como assim nós? Porque eles conseguiram, é um grupo de pessoas de outro país, com uma outra cultura, e que eu nunca vou ver, eu vou ter contato na minha vida, desenvolver alguma coisa e conseguiram chegar até Marte. Mas não quer dizer que eu faça parte daquilo, não quer dizer que eu sou um daqueles que ajudou aquilo, ou que pertence ao grupo que fez aquilo, entende? Eu não sou parte de nada disso. A sociedade quer te vender que as pessoas em geral são parte de um grande ecossistema. Mas isso não é verdade, entende? É a mesma coisa com o Estado. Se o Estado simplesmente vai lá e executa uma pessoa, você é culpado daquilo? Entende? Porque na mente do Estado, você faz parte do Estado. Você é um com o Estado. Então, se o Estado faz alguma merda, logo você também fez a merda. Se o Estado mata alguém, logo você matou alguém. Mas isso não existe, entende? São indivíduos fazendo certas escolhas e realocando certas opções com outros indivíduos, entende? Nada tem a ver com você. E os Black Pills têm essa coisa de ter a síndrome de Jesus Cristo na cruz. Porque os caras veem o mundo uma merda, veem toda a degeneração, veem todo o mal e ficam sofrendo por aquilo. Sendo que as pessoas que estão fazendo a merda, que estão se degenerando, estão se destruindo, não estão nem aí para a própria destruição. Porque você, que às vezes nem conhece, o ciclano que mora lá na porra da Europa, que tá deixando o seu continente ser devastado pelo islamismo, o que caralho esse cara tem a ver com a sua vida? Por que caralho você tem que pegar uma arma e salvar o Ocidente? Sendo que eles mesmos não conseguem salvar a própria terra. Eles mesmos não conseguem lutar pela própria liberdade. Por que você tem que se martirizar e tem que se destruir ou perder a sua paciência com essa questão que nada tem a ver com você? Entende? Você deve perder a sua vida, a sua saúde, um tempo que você poderia estar evoluindo, se preocupando com pessoas que não se preocupam com si mesmo. Entende? O Black Pill deveria conceber que o ápice dele é simplesmente a desconexão com a sociedade. A desconexão com essa coisa que vem do populismo, entende? De todos estarem juntos, todos serem unidos e coisas do tipo. Não, você é unido com a sua família e olhe lá, entendeu? Você deve prezar por si mesmo. Você não deve prezar por pessoas da mesma nacionalidade que você talvez, se fosse conviver com elas, nem gostassem delas, entende? Nem tivesse uma boa interação com elas. Pra que se preocupar com essas pessoas? Elas se preocupam com você? Elas se preocupam com elas mesmas, entende? Elas estão aí vivendo uma vida de degeneração e prazer ao ápice e não estão cagando e andando para o que você pensa, para o que você acha e para os sacrifícios que você faz. Entende? Então por que você vai sofrer por essas pessoas? Por que você vai viver uma vida angustiado com a questão da sociedade, da degeneração e da destruição dela? Não. A única coisa que você deve fazer é encontrar mecanismos para se desvencilhar delas, achar jeitos de viver sem ter que depender da sociedade podre. É só isso. É basicamente isso. Você deve seguir seu próprio caminho, entende? Você não depende da sociedade para nada. Como a sociedade não depende de você pra nada. Entende? Isso que o Black Pill não consegue entender. Porque o Black Pill teve a vida toda na cabeça dele que ele fazia parte de um ecossistema social. Que sem aquilo ele não poderia viver. Entende? Quer um exemplo? A maioria das pessoas hoje, sei lá, na faixa dos 20, 30 anos não sabe plantar. Não tem nenhuma noção de como viver se de repente colapsasse tudo, ele tivesse que plantar, tivesse que cuidar de animais. Não tem noção disso. Entende? Por que não tem noção disso? Porque a sociedade criou um conceito onde que todo mundo tem que depender de todo mundo. Ninguém pode depender só de si mesmo. Se você for fazer uma plantação na sua casa e o governo, o Estado souber disso, você ganha uma multa. Entende? Já está tendo esse tipo de coisa. Já estão multando pessoas que têm hortaliças dentro de casa com a desculpa de ter pragas. Entende? Você entende como cada vez está ficando mais difícil você viver sem depender da sociedade, você viver uma vida totalmente desvinculada dela? Aí, por conta de você, de certa forma, depender da sociedade para algumas coisas, você não conseguir nem produzir a sua própria comida,
você tem a noção de que a sociedade é parte de você, entende? De que só por conta de você interagir ou trocar recursos com outras pessoas, vocês criaram um laço de dependência um do outro. Sendo que o mundo não funciona assim, cara. O mundo não funciona assim. É isso que o Black Pill não entende, sabe? É isso que o Black Pill não consegue conceber. Ele só consegue conceber que a sociedade é uma merda e que não vale a pena lutar por ela. Mas como ele é tão agarrado à sociedade, tão enraizado à sociedade, ele não consegue viver sem a sociedade. Ele não consegue conceber um mundo onde só ele ou poucas pessoas tenham uma reflexão Red Pill, uma reflexão Black Pill. Ele não consegue aceitar isso. Ele quer viver num mundo onde todo mundo seja Red Pillado igual a ele, Black Pillado igual a ele. Mas esse mundo nunca vai existir, entendeu? Porque o Black Pill, ele, por mais arrogante que seja, é o ápice disso. Ele é o ápice da percepção da humanidade, entendeu? Ele é o cara que conseguiu compreender a sociedade na sua máxima integridade, entendeu? Ele conseguiu ter a noção de como as coisas funcionam, de como o mundo funciona, de como as pessoas funcionam e são manipuladas, entende? Ele conseguiu perceber isso. Mas em vez de usar toda essa percepção, toda essa sabedoria em prol da evolução dele, ele parece que tomou todo aquele conhecimento como uma coisa ruim, entende? É como se você fosse um humano que tivesse um QI de 150, fosse inteligente demais e ficasse triste porque ratos, baratas, cachorros não tivessem a mesma inteligência que você, entende? Tivesse a mesma compreensão do mundo que você. Você ficasse triste porque simplesmente nem todo mundo tem a sabedoria que você tem. Mas nesse caso é percepção. Esse é o grande problema. O problema é que o cara foi tão bombardeado na infância, adolescência e até na fase adulta, da questão social, da questão que ele tem que viver em um ambiente totalmente socializado, que ele não aguenta saber que aquele ambiente que ele é obrigado a viver, que ele vai viver a vida toda, não é do jeito que ele gostaria, não é do jeito que deveria ser o normal. Aí o cara simplesmente sente vazio, porque o cara se isola. Porque o cara se isola, em vez de se isolar, pelo menos tendo consentimento de que ele vai evoluir, de que ele vai melhorar, de que ele vai aprender mais, ele se isola simplesmente pela frustração, não pela evolução, entende? Se fosse uma reclusão onde o cara estaria se aperfeiçoando e moldando coisas para a sua própria felicidade, seu próprio futuro, tudo bem, estaria perfeito. Mas o cara simplesmente se isola para ficar se martirizando, para ficar lá remoendo as mágoas, remoendo a infelicidade do mundo ser uma merda e da desistência porque ele não conseguiu mudar o mundo. Como caralho você vai mudar esse mundo, cara? Entende? Como caralho você quer que o mundo seja uma coisa tão reflexiva assim, entende? Uma coisa tão límpida como é Red Pill, Black Pill, uma coisa tão lúcida. É impossível. É impossível. A sociedade é predatória, entende? A sociedade vai ter aqueles que vão ser Blue Pill, vai ter aqueles que vão ser Red Pill, vai ter aqueles que vão querer usar os Blue Pills, entende? Vão querer sacrificar os Blue Pills, vão querer fazer os Blue Pills de gado, entende? Sempre vai existir. É impossível você acordar toda uma sociedade, é impossível você acordar até mais da metade da sociedade ou a metade da sociedade. Infelizmente o mundo é assim, o mundo sempre foi e sempre será assim, entende? E o Black Pill não aceita isso. O Black Pill é até meio infantil. Porque o Black Pill não entende que o mundo não gira em torno dele, entende? E ele não é o centro do mundo. Quando o Black Pill consegue conceber que as coisas não são do jeito que ele achava que era, e ele consegue ter a noção de que, ok, o mundo é uma merda, a sociedade é uma merda, não tem como mudar isso, o que eu vou fazer? Eu vou me juntar com pessoas que pensam igual a mim, com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu amo, eu vou evoluir junto delas, eu vou ajudar elas e vamos viver uma vida juntos. Entende? Só isso que ele deveria fazer, só isso que ele deveria ter como meta. Tendo isso como meta, o cara não tem depressão, o cara não perde essa coisa de sentido da vida, que é uma bobagem, você que dá o sentido da sua vida, não existe um sentido pré-estabelecido, esquece isso, você que vai moldar a sua vida, você é literalmente o Deus do seu destino, entende? Quando o cara percebe que essa coisa de amor é bobeira, o cara percebe que o mundo sempre foi degenerado, o cara percebe que nunca existiu essa coisinha de um mundo imperfeito que muito Tradicom tenta te vender, entende? O mundo sempre foi uma bosta. O mundo sempre foi uma bosta. Quando o Black Pill consegue conceber isso,
Obviamente tem aquela fase que você fica meio triste, mas depois é só alegria, porque depois você pode mudar o seu próprio caminho, você pode seguir o seu próprio caminho, você pode achar o seu próprio destino, entende? Quando o cara consegue ter essa compreensão, quando o cara consegue perceber que a individualidade dele é muito mais importante do que a sociedade, do que salvar o Ocidente, do que política, do que feminismo, do que qualquer coisa, ele finalmente vai achar felicidade. Ele finalmente vai achar um sentido para a vida. Ele vai parar de pensar em morte, de se matar. Ele vai parar de pensar que ele é injustiçado porque esse mundo é uma merda e ele tá sofrendo sozinho porque todo mundo é blue pill e não sofre, mas ele tem a noção da realidade e fica sofrendo com isso. Ele vai parar com isso. Ele vai parar de se isolar e vai conseguir interagir de forma normal dentro da sociedade, porque ele vai entender que existem pessoas diferentes dele, que existe realmente um problema na sociedade, entende? Ele vai conseguir conceber isso tudo. Mas infelizmente a Black Pill hoje é vista como uma coisa ruim. A Black Pill hoje é vista como uma coisinha de niilismozinho, de vazio, essa coisinha de sad boy que é uma merda, entende? Às vezes, cara, o ponto crucial da sua infelicidade é a sociedade, porque você é vinculado a ela. Você acha que não dá pra viver uma vida feliz do jeito que a sociedade tá, mas você não precisa da sociedade para ser feliz, entende? Você não precisa da sociedade para ser feliz. Você pode ser feliz sozinho, com aquele núcleo de pessoas que você quer e que você conhece, entende? Achar que a sua felicidade achar que você vai salvar a sociedade, é tudo uma grande bobagem, uma grande bobagem. O seu universo, o centro do universo é você e a sua vida. Você vive por ela, você existe por ela. Nada mais e nada menos. Se você puder ajudar uma pessoa de fora, um blue pill, que você conhecia, tudo bem. Se você puder ajudar a sociedade de alguma forma, ok. Mas você nunca deve colocar a sociedade em primeiro lugar. Você não deve pegar uma espada e ficar gritando Deus Vult e achar que vai salvar o Ocidente. Entende? Porque isso é uma coisa de idiota. Entende? Me desculpa, mas isso é uma coisa de idiota. O cara abdica da sua felicidade para lutar por uma sociedade em ruínas, para sofrer por uma sociedade em ruínas, para sofrer por uma sociedade onde ninguém liga para ela, onde as pessoas que estão destruindo cagam para a sociedade e só quer saber do próprio prazer. Entende? Então, para que você vai se sacrificar? Para que você vai gastar sua vida com isso? Não faz sentido. Entende? Mas enfim, é só isso que eu queria opinar um pouco sobre a Black Pill, dar um pouco da minha opinião da minha visão sobre a Black Pill e acabar com esse conceito de que Black Pill é o vazio, é o niilismo, essa coisinha de sad boy, entende? Acabar com isso e mostrar que existe uma perspectiva de vida a qual você não precisa estar inserido dentro da sociedade ou sofrendo com ela, ou sofrendo por ela, entende? Mas enfim, é isso.